Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de artes com vocês para as turmas do 6º e EJA 3. Aqui a revisão da aula, né? Professor Paulo Brainer. E vamos lá. Vamos para a hora da revisão. Então, a atividade da aula 8, que foi a aula anterior. Primeiro, identifique a alternativa correta de acordo com a frase. Acordeão é um instrumento. Aí se você respondeu, se você optou pela letra D, de sopro mecânico, está correta. Segundo, observe atentamente a tirinha e marque a alternativa verdadeira. Que tipo de instrumento musical podemos notar na ilustração de acordo com a sua classificação? Então, se você optou pela letra B, cordas percutidas, está correta. Terceiro, de acordo com a aula, o bandolim pertence a qual classe de instrumentos musicais? Se você optou pela letra A, cordas dedilhadas, está correta. Penúltima, localize a alternativa verdadeira de acordo com a pergunta. O que as duas figuras têm em comum? Se você marcou a letra B, são instrumentos de percussão, está correto. Beleza? A quinta e última. Preste bastante atenção na imagem e localize a alternativa certa. Até dei destaque ali na palavra certa, tá? As 4 personalidades ilustradas em desenho representam qual tipo de música específica? Então, se vocês observarem bem a imagem, né, e até a parte também do figurino, se você marcou a letra B, música clássica, está correta. E agora, finalmente, vamos para a nossa hora da revisão, né? A revisão dos conteúdos da unidade 2, os conteúdos trabalhados, tá bom? Então, vamos lá. Vocês podem observar também, né, na imagem, na sequência, a representação de cada conteúdo que já foi trabalhado, né? Cada imagem que representa os conteúdos da segunda unidade. Então, o primeiro conteúdo que foi trabalhado na segunda unidade foi sobre autorretratos e tipos variados. E o que seria autorretrato? Se vocês observarem bem nas imagens sendo representadas, seria a representação de si mesmo, né? A sua própria imagem. Então, na primeira figura podemos perceber o autorretrato ali, o artista representando a sua própria imagem, tá? Em forma de pintura. A fotografia, por exemplo, a jovem ali tirando a selfie, né, no caso, a sua própria representação através da fotografia. Na terceira, podemos notar um livro de um autor falando da sua vida, né, das suas características, que não deixa de ser um autorretrato, porque está falando de forma escrita ali. E por último, um busto, né? Um busto, uma representação de si mesmo, de um autor ali, o Freud, que foi um psicanalista na época. Então, é uma representação em forma de escultura. Então, vamos lá. E autorretrato, né? Podemos perceber ali
um dos grandes autores, né, que foi responsável por representar na pintura a sua própria imagem, com seus vários acontecimentos da vida, foi o grande Vincent van Gogh. E ele foi um dos grandes artistas na época, né? Porque ele foi modelo, né, para outros e outros artistas. E foi através daí que surgiu deu uma ênfase ainda mais, né, no conceito de autorretrato. Porque até então existia, só que não com tanta intensidade. E as outras imagens são as representações de vários tipos de autorretratos, né? Tanto na pintura, como no desenho, no espelho ali, a jovem ali representando a sua própria imagem. E um busto ali. Enfim, diversas formas de autorretrato. Pronto, então, bem claro, né, sobre o conceito de autorretrato. Vamos agora para um dos outros conteúdos que eu já abordei para vocês, que é sobre o teatro de animação. Que é também conhecido como teatro de formas animadas. E é uma modalidade que tem como principal característica a possibilidade de dar vida a objetos que não têm vida. Então, inanimados significa não tem vida. Essa manifestação artística, ela permite que diversos materiais possam servir ao jogo teatral, além de máscaras e dos bonecos. Vocês podem observar ali os diversos tipos de formas animadas que podemos representar através dos seres que não têm vida, né, que são os bonecos. Ali tem representações como fantoches, marionetes e bonecos de vara, além também da representação da pessoa dentro das máscaras, né? Ou seja, os bonecos gigantes. O primeiro é o boneco com varas, que é um tipo de boneco que ele é manipulado através de varas, né, ou hastes, que podem ser de madeira, de plástico ou de metal leve, como por exemplo o alumínio, né? Aí pode ser tanto um simples objeto preso numa vara, como também ser constituído por mecanismos com várias varas para movimentar tanto a boca, os braços e pernas. Vamos para o próximo agora. Pronto, vimos os bonecos com varas, né, que é a manipulação com varas, praticamente, dos bonecos, para simular os movimentos. Vamos agora para as marionetes. E o que significa, né? Significa pessoa ou animal ou objeto animado, movido por meio de cordéis, manipulados por pessoa oculta, né? Ou seja, a pessoa que está lá escondida lá, manipulando o boneco através das suas cordas. E constitui-se numa forma de entretenimento para adultos e crianças, tá? Então, vocês podem perceber ali, né, como é feito a manipulação das marionetes, que ficou conhecida popularmente também como alguém que está sendo controlado, né, por uma força maior ou algo do tipo, né? Ou seja, marionetes, né, também virou sinônimo de pessoa que é controlada. Mas só que neste caso aqui específico, né, as marionetes são os bonecos manipulados por cordas. Agora vamos para os fantoches ou mamulengo, né? Aqui no Nordeste chamamos de mamulengo. E o que é o fantoche? É o boneco, que pode ser representado por pessoa ou animal, que é calçado pela mão ou dedos de pessoa escondida, né? A pessoa que está lá escondida manipulando e que faz representar algum papel teatral. Aí, como eu falei, né, na cultura popular nordestina do Brasil, há um tipo particular de fantoche que é conhecido como mamulengo. Aí observem bem ali, ó, as várias formas de manipulação do fantoche, né? Pode ser através dos dedos, pode ser através da mão, e
e entre outras formas também, tá? Ali são exemplos que podemos destacar ali, outros exemplos que podemos destacar com a questão do fantoche. Agora vamos para o teatro animado na mídia, que é o teatro que ultrapassa fronteiras e estende-se até os canais televisivos. Então, o teatro animado de bonecos, ele ultrapassa barreiras e, por exemplo, vocês podem perceber, né? O Vila Sésamo, que é um exemplo de teatro animado, né? Que os bonequinhos, eles são bonecos robóticos, né? São bonecos enormes, gigantes, que podem ser manipulados através de tecnologia, ou uma pessoa que está dentro desses bonecos, né? Uma pessoa oculta que está lá dentro manifestando, né? Fazendo a simulação tanto do movimento da boca, dos braços, enfim. A TV Colosso, né? Que é representado por vários cachorrinhos, passava muito na TV Globo. E a Turma do Cocoricó, da TV Cultura, tá? É só para vocês revisarem e entenderem melhor. Então falamos sobre o teatro animado, falamos sobre o autorretrato, e agora vamos para as cordas, os instrumentos musicais, né? A classificação dos instrumentos musicais. E o que são esses instrumentos, né? Vamos destacar alguns. Por exemplo, cordas dedilhadas, que são tocadas com os dedos ou com uma palheta. Aí vocês podem perceber os diversos tipos de instrumentos musicais que são tocados com os dedos ou com o auxílio de uma palheta. O tradicional violão, que todo mundo já conhece, a harpa, né, que é um instrumento milenar, de geração várias, né, em gerações anteriores já utilizava muito a harpa, era comum. Até no livro da Bíblia, né, cita muito a utilização da harpa. O bandolim e, por último, o cavaquinho, né, entre outros instrumentos de cordas. Agora, as cordas friccionadas. E o que seriam essas cordas friccionadas, né? São os instrumentos com vara. Aí, neste caso, vocês podem perceber, né, alguns instrumentos que utiliza-se muito o arco, né, que é feito com uma vara de madeira. Aí tem o violino, o violão de arco, o contrabaixo, entre outros. Então vamos dar sequência. Falamos sobre o instrumento de sopro, né? Que é, como o próprio nome já está dizendo, né? É aquele que você vai soprando para sair a nota. E um dos instrumentos mais antigos de sopro foi praticamente a flauta, né? Que você pode perceber em diversas pinturas medievais e renascentistas. Entre outros instrumentos clássicos, né, que você pode perceber ali, né? Existem diversos, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. O sopro mecânico, que é o sopro com teclas, né? E um dos exemplos é a gaita e o acordeão, entre outros. E os instrumentos de percussão, né, que é obtido através do impacto, ou seja, da batida, né? Por isso que o próprio nome já está dizendo percussão, para marcar o ritmo de uma canção, através do auxílio de baquetas, como vocês podem ver ali, ó, o jovem tocando bateria, né, utilizando as baquetas para emitir o som, tanto da caixa, né, como também do chimbal. E também a mão, né, como vocês podem perceber na figura ali, na figura 1, logo acima. Os instrumentos elétricos, né, que são aqueles que têm o seu som produzido e ampliado com o uso da eletricidade. E eles são subdivididos em instrumentos de cordas, né, que é a guitarra elétrica e o baixo elétrico ali.
E o instrumento de teclas, né, que é o órgão elétrico e o teclado. E é isso, né? Recapitulando a aula de hoje, foi uma revisão dos conteúdos da unidade 2. Falamos sobre autorretratos, o conceito de autorretratos e os tipos variados. Falamos de teatro de animação, que são dos bonecos. E por último, a classificação dos instrumentos musicais. Beleza? Então aqui são são as referências para a realização do material, ou seja, as fontes de pesquisa. Quiserem dar uma pesquisada aí, beleza? Tem todo o material aí. E é isso aí. E até a próxima aula, pessoal. Valeu e obrigado por tudo. Falou!